Opa, boa tarde, noite, Boa né? Tudo tarde. bom? Beleza, Henrique? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Tudo certo. E aí, como é que vai? Tudo tranquilo. Deixa eu só ver se eu consigo apoiar o celular aqui. Show. Vamos esperar a galera entrar, vamos começar. É bom, você pode falar do Ambiental Pro, o que que você trabalha, como que você descobriu o geoprocessamento, pode se apresentar. Beleza. Primeiro, boa noite aí para todo mundo. Fico muito feliz com o convite. Valeu demais aí pela oportunidade, né? Acho que tô sendo o primeiro aí para abrir a semana de vocês, então foi legal demais. Meu nome é Henrique Gonzalez, não sei se vocês já conhecem, eu trabalho no Ambiental Pro, né? A gente fundou, eu e mais um sócio, a gente fundou o Ambiental Pro com o intuito assim, de divulgar material gratuito para descomplicar o geoprocessamento mesmo, né? Eu via que na época eu estava trabalhando numa empresa aqui no Brasil, começava a dar treinamento interno, via que a galera tinha pouco conhecimento nessa área, tinha muita coisa em inglês, muito vídeo em espanhol, mas faltava um pouco de conhecimento no mundo de geoprocessamento. Acho que a galera, muitas vezes na faculdade, assim, fazia uma matéria de geoprocessamento e aí passava meio aos trancos e barrancos, não entendia direito aquele negócio de sistemas de coordenadas, só entendia para passar mesmo. Cara, geoprocessamento é uma coisa que eu achava tão legal, assim, eu meio que me descobri no ambiental quando eu encontrei o geoprocessamento. Então eu falei, cara, não é tão difícil assim, não é um bicho de sete cabeças, sabe? Eu mexia no ArcGIS, tipo, mexo ainda, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Eu falei, cara, não tem mistério, dá para passar de forma. Para que acaba que na faculdade a gente pega muita teoria, né? Às vezes o professor assim tem mestrado, doutorado, PhD, o cara é top mundial, mas não sabe passar o conhecimento. Então, isso é bem comum, né? A gente vê aquela aula de slide cheia de teoria, falando de projeção cônica, equal area, e aí quando você vê na prática, você não precisa nada daquilo, sabe? Tudo depois que eu fui usar na minha vida, no meu dia a dia de trabalho com geoprocessamento, sei lá, 10%, 20% eu aprendi na faculdade, assim. Então a gente tentou criar esse canal, a gente criou esse canal mais com esse intuito de passar. Hoje em dia a gente, além de dar o conteúdo gratuito, a gente tem também um programa completo, né, Ambiental Pro de ArcGIS, que é todo um programa de capacitação no geoprocessamento. E é isso. Fico feliz aí com o convite, acho que a gente já pode dar sequência. Eu vi que tinha algumas perguntas da galera, né? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre o GET-ESA, que é o grupo de Show. educação tutorial da Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF. Todo ano nós fazemos esse evento, né, a Semana Mundial do Meio Ambiente, só que esse ano, com a situação do Covid, nós tivemos que migrar para as plataformas online. Uhum. Você é o nosso primeiro convidado, de fato, você está abrindo a nossa semana. É um prazer te ter aqui, eu já acompanho o seu trabalho há um tempo. Inclusive, eu gosto muito da sua didática, você está de parabéns. Boa, valeu. E eu gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo, quem gosta do GetESA, quem gosta do nosso trabalho, por favor, sigam também a Ambiental Pro, porque tem muito conteúdo bacana, gratuito, pago, realmente vale muito a pena. Sim, te respondendo, nós abrimos uma caixinha de perguntas para Uhum. quem quisesse perguntar e recebemos algumas perguntas aqui. Se Então, a quiser, antes das primeira de... perguntas, eu posso dar uma contextualizada, assim, o que é o geoprocessamento, para quem não sabe, né? Por Porque às vezes a favor. pessoa nem fez essa matéria, nem sabe o que se trata, o que é GIS, o que é Sim. sensoriamento remoto. Então, quando a gente trabalha com geoprocessamento, o que é o geoprocessamento, assim, bem resumidamente? É você atribuir uma localização aos seus dados, né? Então, tem muita gente que acha que geoprocessamento é só para quem é engenheiro ambiental, para quem é da área ambiental, mas não tem nada a ver. Se você trabalha, tem um banco de dados e você pode atribuir uma localização aos seus dados, com a coordenada X ou Y, aqueles seus dados, pode ser entrega de uma pizzaria, qualquer coisa mesmo, que você consiga botar aquilo, visualizar aquilo espacialmente, então você já pode usar o geoprocessamento para analisar seus dados, fazer análise espacial, análise geoestatística dos seus dados. Então é uma forma muito boa assim de análise de dados, né? Imagina, por exemplo, pega uma planilha cheia, um PDF cheio de laudos de laboratório, aí você vê aquilo no Excel, é uma coisa, mas você vê aquilo em forma de mapa, né, espacializado, é completamente diferente. Você tem a viabilidade de você fazer uma análise, você está vendo seus dados, está vendo o mapa, como é que aquilo está distribuído, é muito mais
palpável, né, do que você simplesmente pegar em tabela, por exemplo. Então, o geoprocessamento basicamente é isso, a gente transformar, atribuir localização aos nossos dados, né? Pode ser, nossos dados podem estar em forma de imagem, em forma de tabela, da forma que seja. Se você consegue atribuir uma localização a eles, você já está trabalhando com geoprocessamento. E é legal falar isso porque tem muita gente que acha que é só para engenharia ambiental, que é só... Mas não, você consegue atribuir isso em qualquer área mesmo do mundo, assim, eu quero instalar uma farmácia. Onde é o melhor lugar para eu botar minha farmácia? Geoprocessamento, você vai ver onde estão as demandas. Então não é só para a área ambiental, entendeu? É um campo gigantesco mesmo. Sim, com certeza. E a gente recebeu muitas perguntas sobre a praticidade do geoprocessamento na área ambiental, né? Então, às vezes a pessoa sabe, quando a gente entra, na verdade, no curso, né, de engenharia ambiental, desde o primeiro período já vem o pessoal falar geoprocessamento, geoprocessamento, mas a gente fica naquela, por que que é importante, né? Então, uma das perguntas que a gente recebeu aqui é se ele pode ser usado para prever inundações, por exemplo. Pode, por exemplo, não sei se vocês já trabalharam aí com ECRAS. A gente consegue integrar o ECRAS, por exemplo, com ArcGIS e fazer... se, por exemplo, tiver a barragem romper, será que para onde vai o escoamento? Eu não sou muito dessa área de barragem, né? Hoje eu trabalho com remediação de áreas contaminadas, mais a parte industrial, assim, de poluição de solo, água subterrânea, instalação de postos de monitoramento. Meu foco é esse hoje, mas, tipo, você consegue atribuir o geoprocessamento para... Isso que você falou, né? A gente consegue fazer modelagem de escoamento. Se a barragem romper, o que vai acontecer? O que está jusante? O que está montante? Qual vai ser a faixa que vai afetar? Qual vai ser o dano causado? A gente consegue fazer vários cenários de danos, né? Então, o geoprocessamento, é fundamental para esse tipo de alocação, né? Se a gente vai alocar a barragem, onde a gente vai decidir colocar a barragem. Então, não tem como falar de construção de barragem, por exemplo, e não trabalhar com geoprocessamento, é tipo impossível mesmo. E é fundamental também para o planejamento urbano, né? Tem cidades que inclusive nem plano diretor tem. Então, uma ferramenta dessa num planejamento urbano é essencial. Exato, tem Então, muito arquiteto, assim, no nosso curso a gente tem muito arquiteto também, o cara fala, como é que estava a distribuição da metrópole em 1970, como é que está hoje? Você pega as imagens e você consegue ver como é que está, ano a ano, então é outra área aí de exemplo que a gente consegue atribuir o geoprocessamento. com certeza. Ahn, outra pergunta bem específica é como o geoprocessamento ele pode ser usado no monitoramento de aterros sanitários. Então, isso aí é mais a minha área, né? Eu trabalho, como eu falei, com remediação de áreas contaminadas. Sim. Então, imagina, foi o que eu falei antes para você. Se a gente pegar, eu instalo vários postos de monitoramento, né? Por exemplo, se eu tenho um aterro sanitário, eu tenho várias fazendas perto, várias áreas que, tipo, por exemplo, eu sou dono de uma área, eu sou dono de uma fazenda que está do lado. Eu não quero que a contaminação do aterro sanitário chegue na minha fazenda e mate minha plantação inteira. Então, por exemplo, o dono do aterro, ele vai construir, vai fazer vários postos de monitoramento, vai fazer amostragem de solo e tal, vai ver como é que está o fluxo potenciométrico, e ele vai conseguir fazer análise. Será que aquela minha contaminação vai chegar lá? Não vai? Será que está indo no sentido do fluxo? Será que não está? Então a gente instala postos de monitoramento de água subterrânea, a gente faz coletas de solo, a gente faz coletas de vapor, e aí a gente manda para o laboratório isso e o laboratório devolve para a gente um PDF que tem, sério, 1.800 páginas. 2.000 páginas. E aí você fala, e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu faço análise para não sei quantos, muitos compostos, né? Muitos compostos mesmo. E aí a gente vai... Como é que a gente vai fazer a análise composto por composto de cada poço? Eu fiz um trabalho agora para uma metalúrgica que tinha, na área tem mais de 400 postos de monitoramento. Para cada posto de monitoramento a gente fez mais ou menos análise para 180 compostos, isso só de água. Então vem uma planilha que é sacanagem mesmo. Não tem... É gigante. Não tem como você analisar aquilo só pelo Excel. Então a gente consegue, por exemplo, transformar isso, espacializar esses dados que estão saindo do Excel, por exemplo, né, ou vindo em PDF do laboratório, a gente espacializa aquilo e a gente consegue fazer os filtros. Por exemplo, eu quero ver só como é que está a contaminação de benzeno. Em um botão você clica benzeno, você já consegue ver, está espalhando para lá, já sei, está indo para a área tal da fábrica, está indo para cá. Como é que está o fluxo? Em uma camada eu ligo o fluxo e já vejo, está espalhando no sentido do fluxo, não está. Entendeu? Então acaba que a gente torna nossas análises muito mais simples, né? Sim, com certeza. Inclusive, se você quiser compartilhar com a gente a sua experiência nessa área, um caso desafiador que você pegou, acho que agrega bastante aqui na discussão. Você comentou agora dessa Uhum. de 180 pontos de monitoramento, né? Isso é um desafio, com certeza.
Com Então certeza. pode A ficar à gente, vontade. e às vezes acaba que a gente isso é até uma crítica que eu faço, assim, o órgão ambiental sempre fala, mas está faltando posto de monitoramento, está faltando posto de monitoramento, porque está com espaço aqui, a pluma não está delimitada, né? Porque a gente precisa delimitar as plumas de contaminação. Aí o órgão fala, mas essa pluma não está delimitada. Só que imagina, você tem uma área já contaminada, muito contaminada, e aí você vai ainda ficar fazendo um monte de furo de posto de monitoramento. A contaminação cruzada que isso dá, de passar de um lençol freático para outra camada. Então, é até uma crítica que a gente entra com os órgãos ambientais de vez em quando. Será que precisa realmente instalar? Será que o que a gente está mostrando... Porque a gente consegue, às vezes, mostrar que está contido ali, sem precisar ficar instalando um monte de posto de monitoramento do lado. Porque senão a fábrica acaba virando um queijo suíço, assim. Então, isso foi um dos grandes desafios que a gente teve nesses últimos projetos, assim, com relação ao órgão ambiental, né? De querer instalar, e a gente tem que provar para ele que, cara, instalar 1 milhão de postos de monitoramento pode, no final das contas, ser pior, porque a gente está levando mais contaminação, está criando caminhos preferenciais que não existiam antes, né? Com certeza. E dependendo dos contaminantes ali também, os próprios funcionários, né, que estão fazendo ali as análises, que estão coletando, que estão perfurando os postos, ficam muito expostos à problemática ali, né? Exatamente. Eu fiz um trabalho sobre fitorremediação numa área contaminada por arsênio. E assim, era muito perigoso furar os postos de monitoramento justamente porque, né, você está levantando poeira ali, você está levantando o contaminante. Então, de fato, é uma crítica que eu também faço. Não acho que seja representativo você ter vários postos de monitoramento, sendo que você consegue planilhar isso, você consegue usar ferramentas que vão te dar uma representação muito mais adequada, né? No próprio ArcGIS, a gente consegue usar ferramentas e fazer análise geoestatística de provar que aqueles pontos estão relacionados geoestatisticamente, né? E que aqueles que estão fora cobrem aquela área, então os postos que a gente tem são suficientes para aquilo. Então, isso são pontos que a gente mostra são análises que a gente dá para o órgão ambiental, né? E normalmente o órgão ambiental, pelo menos nesse último caso meu que eu passei, validou, assim, a gente consegue provar através do geoprocessamento que aquele número de pontos está adequado para a representação amostral que eu preciso. Sim. E como você acha que a gente pode usar o geoprocessamento para tomar decisões mais assertivas? Foi isso que eu falei, né? Você imagina que a gente tivesse com... meio que repetiu o que eu tinha falado antes, meio que se a gente está com um PDF, é muito mais difícil a gente analisar aquele bando de dados do que se a gente consegue espacializar nossos dados, né? A gente consegue fazer relações, será que os pontos estão relacionados geoestatisticamente, ou será que eles seguem um padrão ou não? Sabe, a gente consegue fazer esse tipo de análise que seria muito mais difícil, até daria para fazer no braço mesmo, né? Ver a localização dos pontos, ver se está próximo e tal, daria para fazer, mas a gente trabalhando em mapa, a gente consegue, né, quando a gente trabalha com geoprocessamento, a gente trabalha muito em camadas, né? A gente, por exemplo, eu tinha até uma pergunta da caixinha que vocês me mandaram, que é já adiantando, que é da questão da escolha do aterro sanitário, né? Como é que a gente escolhe um lugar bom para um aterro sanitário, por exemplo? Em relação a essa pergunta que você mandou mesmo. Como é que a gente escolhe uma locação boa para o aterro sanitário? Eu fiz até uma live há 2 semanas atrás sobre esse tema. Imagina que a gente óbvio que vai ter N fatores para a gente escolher uma alocação de um aterro sanitário. Mas, por exemplo, vamos levar em conta 3 mais básicas, assim, declividade do terreno, eu não posso botar um aterro sanitário num terreno assim, não faz sentido nenhum. Também eu não posso botar um aterro sanitário do lado colado num rio, porque vai ter uma inundação, o risco de ter um acidente ambiental é gigante. E eu também não posso, ninguém quer ter um aterro sanitário colado na porta de casa, né? Então eu não posso ter um aterro sanitário no meio do centro urbano. Só que eu também não posso botar um aterro sanitário lá no final do mundo, porque senão a questão de logística, de caminhão, vai ficar muito mais caro, né? Então como é que eu sobreponho todas essas informações, sabe, a ponto de eu chegar numa decisão, de eu tomar uma decisão? É meio que juntando as 2 últimas perguntas que você tinha feito, né? Como é que eu sobreponho essas camadas para conseguir tomar essa decisão da escolha ótima da localização do aterro? E aí o geoprocessamento é basicamente isso, a gente trabalha com essas camadas, então a gente vai fazer meio que uma análise para a questão do declive, né, do slope, da declividade. A gente vai fazer uma análise com relação à distância dos rios e a gente vai fazer uma análise, por exemplo, não pode estar dentro do centro urbano, tipo a 1 quilômetro, mas também não pode estar muito. A gente faz essas 3 camadas, a gente faz como se fosse uma sobreposição ponderada, assim, a gente fala, a declividade é o fator mais importante, depois vem o rio. Isso aí vai variar, tá? Mas é só dando um exemplo mesmo de que a gente sobrepõe, cada coisa vai ter um peso, a gente sobrepõe, a gente consegue chegar no resultado final. Como é que você faria isso sem o geoprocessamento? Eu não sei. Talvez até tenha o jeito, mas eu não sei.
Mas é um exemplo assim, de como tomar decisões assertivas, né, usando o geoprocessamento. Com certeza. Até no licenciamento ambiental mesmo, se o empreendedor apresentar essas informações de geoprocessamento, eu acho que o órgão ambiental vê o documento com bons olhos, né? Você que tem mais experiência no mercado Não, pode me sim. falar isso. Isso agora, em termos de ajuste de conduta, essas coisas, o órgão ambiental está Sim, pedindo muita coisa de geoprocessamento, muito. Ah, eu quero que tenha plataforma online para todo mundo conseguir ver em tempo real. Ah, tudo, cara, tá pedindo muita coisa de geoprocessamento. Ah, mas eu preciso delimitar, eles querem escala precisão de centímetros. Então, tem coisa que não dá para fazer se não for com geoprocessamento. Não, e não tem dúvida de aceitação de órgão ambiental com as ferramentas utilizadas em qualquer software, né? QGIS, ArcGIS, ERDAS, qualquer desses softwares de geoprocessamento são bem aceitos e não são só bem aceitos, mas como são obrigatórios, né, pelo órgão ambiental agora. com certeza. Inclusive, você comentou os softwares. Uma das perguntas que a gente recebeu também é quais você recomenda, quais, além do ArcGIS, né, quais ferramentas você considera bem poderosas quando a gente está falando de geoprocessamento? Então, as duas que a gente tem, que a gente mais escuta falar, né, são o QGIS e o ArcGIS, que são as ferramentas mais iniciais, assim, para a gente começar nesse mundo de geoprocessamento, são as que vocês têm que saber, assim. Aí o pessoal pergunta, mas é melhor estudar QGIS ou ArcGIS? Cara, é bom saber os dois, né? Você pode ter o seu preferido, que você, quando tem que fazer uma análise, você vai lá e recorre ao ArcGIS ou ao QGIS, mas tem empresa, por exemplo, mais normalmente empresa pública pede o QGIS por ser um software livre, né? Não tem que pagar licença. Então, normalmente, empresa pública pede muito o QGIS, e empresa privada, ainda hoje no Brasil, utiliza bem mais o ArcGIS, se você for ver percentualmente, assim. Então, de início, se quer entrar nesse mundo de geoprocessamento, escolhe um dos dois, tá? Escolhe o ArcGIS ou o QGIS, foca, e o outro aprende para ter uma noção, assim, se caso chegar numa entrevista de emprego, falar, não, mas aqui a gente usa o QGIS. Você fala, não, o QGIS eu sei também. Tem que ter uma noção também, não dá para saber só um ou só outro, tá? Mas as duas recomendações que eu dou, né, são as mais básicas mesmo. A gente tem softwares mais avançados, tá, que fazem análise tipo, de inteligência, mas aí são softwares caríssimos que eu vou recomendar para um cara que está tentando entrar no mundo. Compra o ERDAS aí, o software vai custar, sei lá, $50 mil. Não faz sentido, né? Então, hoje o ArcGIS é um software pago, tem até alguns jeitos de você conseguir a licença de estudante original gratuita, né, por meio da universidade. Às vezes a universidade tem convênio, você consegue conseguir. Tem muita gente que recorre a meios alternativos, né, aí baixa a versão craqueada, que às vezes é até o mais comum, assim, mas tem jeito de conseguir baixar de graça, né? Sim. E o mercado de trabalho, Henrique? Quem está querendo entrar nesse ramo, o que você tem para falar? Então, a gente fez até uma entrevista legal, tem umas 2, 3 semanas, com o Felipe, que ele é Felipe Maron, ele é gerente de projetos de uma da Voltaria, que é uma multinacional de energia renovável. E a gente perguntando isso de geoprocessamento para ele, como é que tá, ele falou, cara, eu preciso muito de geoprocessamento, todas as decisões, onde eu vou instalar meus painéis, tudo eu preciso de geoprocessamento. Só que eu só tenho tipo 2 profissionais, a gente está tentando contratar mais, e aí fica buscando, bate na porta, tipo, tá faltando profissional capacitado, né? Então tem muito mercado, porque é o que eu digo, assim, o geoprocessamento é uma coisa que depende muito da tecnologia. E a gente sabe que a tecnologia está crescendo, tipo, exponencialmente, assim. Então, não tem como você... Cara, imagina, se a gente precisa do poder do satélite, entrega pra gente visões, assim, que vão além do olho humano, por exemplo. Consigo ver índice de vegetação, cicatriz de queimada, coisa que se você só tivesse de um avião, tirasse uma foto, você não conseguiria ver, né? Ele pega faixas do espectro magnético que vão além do olho humano. Então a gente consegue tirar informações ambientais que a gente não conseguiria só vendo uma imagem comum, assim. Então, se a gente já está assim em 2020, cara, em 2015, se a gente quer pegar a imagem de 2015, já é muito pior. Eu tenho certeza que em 2025 já vai ser absurdamente melhor do que a gente tem atualmente. Então, se um cara domina o geoprocessamento hoje, pode ter certeza que daqui a 5 anos ele vai estar em outro patamar, assim, da área ambiental, né? Então, eu acho que tem muito mercado e está crescendo muito. Às vezes a empresa nem sabe que ela precisa de um profissional de geoprocessamento. Ainda está, tipo, lá fora a gente já teve meio que esse boom, né? Já tem, os profissionais de geoprocessamento são muito valorizados. Teve até um seguidor nosso que ele mora na França, mandou uma foto da televisão dele, como se fosse um jornal nacional lá dele, falando que os profissionais geomáticos, né, que são os ligados a geoprocessamento, eles é a terceira profissão que mais cresce na França.
Então, tipo, lá na Europa, Estados Unidos, a gente já teve esse boom do geoprocessamento. Aqui no Brasil, a gente ainda está meio que engatinhando a isso. Mas, pô, se você se especializa, se você recorre a essa área agora, atualmente, pode ter certeza que daqui a 5 anos vai ter muito mercado, né? Já está aparecendo, então só tende a crescer. Eu recomendo, assim, se tem interesse nessa área, já senta a bunda e vai estudar, porque vai ter muito mercado. Com certeza. Falando em sentar a bunda e estudar, quem quer começar, por onde que deve partir? Então, Qual a como eu primeira disse, aula que ela deve ter? então, pode mandar direct, depois eu mando aula. A gente tem uma aula mais introdutória, assim. A gente dá muito material gratuito, né? Toda quarta-feira tem live. Então, foi o que eu falei, a gente tentou entrar nesse mercado descomplicando o geoprocessamento, né? Não é mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que às vezes o professor de faculdade está acostumado àquela pegada de pós-doc, o cara fez pós-doc na França e depois vai dar aula para graduação, o cara nunca teve uma vivência de mercado, passa uns conhecimentos que você não usa para nada e é difícil você saber, cara, e agora? Como é que eu vou estudar para isso? Então, eu recomendo, tem um livro que eu gosto muito, é o Geoprocessamento Sem Complicação, podem anotar aí, Geoprocessamento Sem Complicação, tem na Amazon, é tipo R$60, ele é bem didático, tipo, tem vários exemplos práticos, é bem legal, foi um livro que assim, no meu começo abriu minha cabeça, e eu recomendo também seguir a gente, o Ambiental Pro, toda semana a gente tem tipo vídeo, a gente tem tipo vídeo dica curta do Henrique, que são dicas de 1 minuto, a gente tem lives toda quarta-feira, que são lives tipo maiores, cerca de 1 hora de duração, que a gente faz todos os procedimentos desde o zero, abre o programa, é sempre desde o zero, abre o programa, vou lá, baixo os dados, insiro os dados, faço os procedimentos da aula, no final a gente chega no layout final do mapa. Então, toda quarta-feira tem uma dessa. A gente também tem aulas normais, você segue o canal de vocês tem aulas normais, assim, tipo de 8 minutos, 10 minutos, e aí a gente tem muito material gratuito e além disso a gente tem também o nosso programa completo, né? Porque, tipo, tudo isso que eu tô falando, que eu tô mostrando para vocês, foram coisas que eu, tipo, vivi no mercado e eu quero passar, né? Porque eu acho importante. Então, você consegue estudar por conta própria, né? Tipo, eu aprendi na faculdade, mas grande parte do meu conhecimento foi aprendendo na marra, pesquisando em fórum, dava um erro, pesquisava no fórum americano como é que solucionava o erro. Então, tem muito disso. Ou se você, tipo, tiver pouco tempo, quiser estar mais na correria, quiser tudo organizadinho, aí a gente tem também um programa completo, né? Que é tudo bem do básico, aí é tudo organizado, em módulo e tal. E aí, Mas também tem muito material gratuito, se não quiser pagar curso, não tem problema nenhum, dá para correr atrás, que tem bastante coisa também. sim, e aí eu já até emendo aqui ó, a pergunta da Gisele. Henrique, você acha que é possível aprender a utilizar essas ferramentas estudando de casa? Pô, só é. Eu acho que 95% das coisas que eu aprendi foi por conta própria mesmo. Eu tive até uma matéria que foi muito boa na Austrália de GIS and Remote Sensing, que era um professor que ele era top assim, da área, ele é referência mundial, Alfredo Hilt, assim, e acabou que ele passou um projeto, mas ele nem ensinou muito. Eu sei que naquela época a gente teve o terremoto do Nepal, né, foi 2015, a gente teve terremoto no Nepal que tipo, devastou mesmo, e aí ele falou assim, não, o projeto de vocês ia ser um projeto real, como foi uma área devastada gigantesca, ele falou assim, a gente está precisando reunir esforços para mapear os danos causados pelo terremoto, então a tarefa de vocês, cada um vai pegar uma áreazinha do Nepal e vai fazer um projeto de mapeamento aí de porcentagem de área danificada, de área recuperada, e a gente vai mandar esse projeto para o governo, né, para análise. Então, a gente já teve uma pegada prática desde o começo, assim. Então, isso que meio que me motivou, né, porque às vezes a gente sente essa falta na universidade, essa pegada mais prática. Isso me motivou muito, assim. Então, já até perdi qual foi a pergunta que ela falou, já comecei a viajar. É possível aprender em casa. Sim, então, é isso. Aí grande parte do meu conhecimento lá na Austrália a gente tinha, tipo, 2 aulas, né? A gente tinha aula de tutorial e lecture. Lecture é mais ou menos assim, lecture é, tipo, um auditório com 200 pessoas e o professor principal. E no tutorial é você praticando, que a aula tem, tipo, 6 a 8 pessoas, e aí você vai fazendo, a galera vai te auxiliando ali na hora. Mas, cara, tudo que eu aprendia, porque eu chegava, no começo, às vezes, no inglês australiano, já era meio difícil de entender. Aí aquela acústica para 200 pessoas, no microfone meio ruim, que se fosse em português eu já não ia entender direito mesmo. E aí, tipo, o que eu tinha que fazer era me virar em casa. Então eu aprendia tudo, pesquisava, ficava assistindo vídeos, tentava resolver os problemas, tudo de casa mesmo. Com certeza dá para aprender de casa. Eu acho também muito importante ter essa parte prática. Eu, inclusive, sou um defensor que você só aprende um software quando você tem alguma coisa para fazer. Uhum. Então, por exemplo, eu também estou precisando melhorar
meus conhecimentos em geoprocessamento e agora eu preciso delimitar uma bacia. E claro que eu recorri ao Ambiental Pro, porque eu sei que vocês já ensinaram isso lá passo a Uhum. passo em um videozinho. Então, para quem não tem um projeto, né, em casa, o que que você acha que essa pessoa deve fazer para Pode conseguir se começa motivar, né, e continuar aprendendo? Eu acho que você pode começar a inventar projeto, né? É o que eu faço nas lives. Às vezes eu chego na live e falo, pô, e agora? Eu vou falar de quê? Tipo, que tema que eu vou dar? Já tô fazendo live toda quarta-feira, há mó tempão. Vou dar live de quê hoje? Aí eu tento inventar um projeto, falar, pô, o prefeito da cidade me contratou para fazer um mapa de uso de solo. Então, eu tenho que fazer um comparativo do uso de solo de 2008 para 2018, para ver como é que está a porcentagem de solo exposto que virou vegetação arbustiva arbórea. E aí eu invento mesmo. Então, se você não tem nenhum projeto para praticar, eu acho que é isso. Tenta inventar alguma coisa, pega a sua cidade. Pega algum vídeo meu, alguma coisa que eu faço, aplica para sua cidade, aplica para uma área de interesse sua, alguma coisa nessa linha, assim. Sim, bacana. É, Tem até mais uma pergunta aqui, ó. E aquilo, Essa tipo, é isso que a Marina comentou aqui, né? Se a gente não usa o é, programa, a gente acaba esquecendo, né? Mas é exatamente isso. Às vezes a gente, na faculdade, a gente acaba, o professor tipo, vai clicando nos botões, a gente vira meio apertador de botão. A gente não sabe direito o que a gente está fazendo, né? A gente vira simplesmente apertador de botão. Ó, você tem que fazer isso, eu clico aqui. Só que aí depois o projeto muda um pouquinho, aí você fala, agora ferrou, agora não sei mais, porque isso aí eu não aprendi. Sendo que você já aprendeu a usar aquela ferramenta, mas você aprendeu para aquele caso, você não internalizou o que aquela ferramenta faz, né? sim, Para você poder aplicar em outras exatamente. áreas. E acaba que isso você pega com a prática mesmo. Ó, essa ferramenta faz isso. Você entende por que você está usando aquela ferramenta e não simplesmente porque o professor falou, clica aí nessa ferramenta que você precisa usar ela para começar. Sabe? Você precisa entender o que está por trás. Nenhuma empresa vai contratar alguém que é apertador de botão, sabe? Você quer tenha pelo menos uma análise crítica do que você está fazendo. Sim. Ó, a gente tem mais duas perguntas aqui no chat. O Vitor Hugo pergunta as diferenças entre o QGIS e o ArcGIS. E a Então, Tayane, ela pergunta quanto tempo demora para pegar uma base nos Aham. conhecimentos de geoprocessamento. Então, a diferença básica do QGIS e do ArcGIS é porque o QGIS é um software livre, né? Então, você chega a ele, você baixa ele no site original agora e já consegue usar. Só que ele, por ser um software livre, ele tem essa vantagem, mas ele tem algumas desvantagens também. Ou vantagens, você leva como você quiser levar. É porque acaba que vira um software meio colaborativo, né? Qualquer pessoa pode chegar e fazer um plugin. Eu posso entrar agora e desenvolver um plugin. Se o plugin tiver algum erro, vai ter um erro. Então, acaba que o ArcGIS, por ser dado de uma desenvolvedora, tem uma empresa grande que é a Esri por trás, tem uma validação a mais do que tem no QGIS, né? Então, o QGIS a gente trabalha com plugins, os plugins podem ser desenvolvidos por usuários. O ArcGIS a gente também pode ter ferramentas desenvolvidas por usuários, mas a gente já tem uma caixa de ferramentas pré-estabelecida pelo programa, né? Então, quando você baixa, você já tem a sua caixa de ferramentas. Você até pode baixar algumas extensões por fora, assim, desenvolvidas por fora, ou criar algumas através de scripts, né? Mas, basicamente, as diferenças são essas. Um é livre, o outro não. Um você tem essa parte mais colaborativa, o outro é mais da desenvolvedora, e um você trabalha com plugins e o outro você trabalha com caixa de ferramentas, né? E qual foi a outra pergunta? Deixa eu procurar aqui. Em quanto tempo você acha que a pessoa consegue já ter uma base boa dessas ferramentas? Então, acho que o desenvolvimento é sempre constante, né? Você tem que sempre estar estudando. Hoje eu ainda estudo muito, eu quero sempre... Agora eu estou tentando aprender Leapfrog, estou usando o ArcGIS Pro, então a gente nunca vai saber muito de geoprocessamento, sempre tem alguma área, como eu falei, o geoprocessamento se aplica em qualquer área. Então você tem que estar sempre estudando, mas se você quiser, por exemplo... botar, por exemplo, no seu currículo, ArcGIS avançado. Cara, você que tem que se sentir confiante, né? Tem gente a gente tem aluno, tem muita facilidade, que chega em uma semana, o cara mata as aulas, faz os exercícios, o cara fala, cara, sei muito, estou dominando o ArcGIS. Tem aluno que é assim, e tem aluno que às vezes não tem tanto contato com o computador, tem um pouco mais de dificuldade, a gente tem aluno assim, como é que eu baixo tô tentando botar um arquivo aqui e eu não consigo botar o arquivo dentro do ArcGIS. Aí você vai ver, o arquivo está compactado ainda, é .zip, .ras, você fala, não, tem que descompactar. Então tem umas pessoas que não têm esse conhecimento prévio, então vai demorar um pouco mais para pegar isso, sabe? Não é todo mundo que já está acostumado a trabalhar
bastante mexer no computador o dia inteiro, então quem já está acostumado a mexer em outros softwares vai pegar mais rápido, quem não pode pegar até em uma semana mexendo o dia inteiro, todo dia, fazendo projeto, se mata as aulas lá no final, você consegue já ter um domínio bom, assim, e botar, por exemplo, no currículo que domina ArcGIS. Mas varia muito, né? Não tem como dizer um termo específico, assim. Olha, o Miguel aqui, ó, ele fez uma pergunta. Ele está perguntando atualmente quais os principais meios para levantamento de dados. Então, depende da sua área, né? Você pode fazer pesquisa em campo. A gente tem até uma plataforma do ArcGIS que é bem legal, chamada Survey 123, que é você pega um formulário em campo e esse formulário já é georreferenciado, ou seja, onde você responder ele já está atribuído com a localização da tua resposta, ele já integra direto e já é uma fonte de dados georreferenciada. Outra fonte de dados você pode pegar em banco de dados abertos, por exemplo, no IBGE, qualquer desses sites abertos que você pega aqui no Rio, a gente tem o Data Rio, quase todas as prefeituras, todos os governos, assim, a gente tem uma plataforma de dados online que são abertas, né, que você pode baixar, ou também a gente, por exemplo, como eu falei, instala posto de monitoramento, manda para o laboratório, isso é outra fonte de dados, é a fonte de dados que a gente extraiu em campo. Então tem outra fonte é a gente baixar as imagens de satélite. A gente entra, por exemplo, no SGS, que é o Serviço Geológico Americano, a gente consegue baixar imagem de satélite da data que a gente quiser, de quando a gente quiser. Então, tem diferentes formas de você conseguir, né? Gratuitas ou não. Tem algumas formas, por exemplo, se você quiser uma imagem assim, de 50 centímetros por pixel, que é uma imagem muito boa, assim, animal. Para você conseguir, você tem que comprar. Não tem jeito, tem que comprar e aí você vai pagar mais ou menos aí uns $20 por quilômetro quadrado, varia um pouquinho, mas normalmente fica nisso aí. Então, a gente tem fontes de informações gratuitas, né, e fontes de informações pagas. Sim. Agora eu tenho uma pergunta, ela é um pouco mais específica, mas quais são as diferenças entre as extensões dos arquivos do ArcGIS, né? Nós temos TIFF, Shapefile, enfim. Uhum. E você pode dar um resuminho Sim, então, das principais diferenças, por vamos lá, a favor? gente tem basicamente dois tipos de arquivos diferentes, né? O primeiro são os arquivos vetoriais e depois a gente tem os raster. Os vetoriais, nada mais são os shapefiles, tá? Resumidamente, assim. São linhas, polígonos, pontos, tá? São esses que têm uma geometria atribuída. Tá? Por exemplo, se você... É isso. Vou complicar muito não, mas é basicamente isso. Você trabalha com uma geometria. Ponto, linha e polígono. Tá? São os vetoriais. São um shapefile. Tá? E aí se você vê, quando você tem um shapefile, se você abrir, ele não é um arquivo único, eles são vários arquivozinhos. E aí tem a galera que se confunde, assim, caralho, mas baixei um shapefile e veio um monte de arquivo. Calma, isso aí é uma coisa só. Se você tentar abrir no ArcGIS, ele vai ser um arquivo só. Eles são arquivos complementares, assim. Um é o arquivo shape em si, o outro é o arquivo de projeção, o outro é o arquivo de metalinguagem, de metadados, tá? Então, são vários arquivos que compõem um shapefile. E a gente tem os dados raster, que são, por exemplo, as imagens de satélite, os modelos digitais de elevação, que em vez de a gente ter atribuído uma informação a cada geometria, a gente tem atribuído informação para cada pixel. Então, por exemplo, numa imagem de satélite, se eu clicar em um pixel, com o botão de identificar, por exemplo, se eu clico em um pixel, ele vai me dar uma informação daquele pontinho, daquele pixel. Se for, por exemplo, uma imagem de satélite tipo cor verdadeira, ele vai te dar a imagem, tipo, quanto que tem de vermelho, quanto que tem de azul, de verde, quanto é que tem, entendeu? Ele vai te dar uma informação de cor. Ou se você estiver trabalhando com modelo digital de elevação, cada pixel que você clicar, ele vai te dar informação de cota, né, de altitude do terreno. Então, isso é um raster, né? Então, basicamente é isso. A gente tem os dados vetoriais, que são geometrias, e a gente tem os dados raster, que a gente consegue pegar uma informação para cada pixel, assim, que são matriciais, né? Sim. E onde você recomenda que a gente pegue dados oficiais, quando não podemos ir ao local, né, pegar, enfim, as informações, os dados, quais os principais sites do governo que a gente pode procurar esses Então, arquivos? eu gosto muito do IBGE, o IBGE tem muita informação. Se você quer informação mais específica, assim, eu quero como é que tá as classes de uso de solo do meu município. Eu sempre recomendo isso falando, cara, eu não vou saber todos os sites de todos os municípios, de todas as prefeituras, mas se você não sabe, pesquisa tipo, o nome do teu município, shapefile, do lado no Google.
pesquisa por isso e tenta achar algum site oficial. E tenta sempre buscar sites oficiais, né? Vê se aquele é o site oficial da prefeitura mesmo. Eu gosto muito do IBGE, tem o site do Serviço Geológico aqui brasileiro, tem, deixa eu pensar, de imagem de satélite, é o SGS e o Remote Pixel, que eu gosto bastante. Mas é isso, tenta sempre... Oi? O do INPE é muito bom também, do INPE tem muito dado, É isso, cara. Sempre tenta, eu sempre pesquiso assim, é um truquezinho meu mesmo. Cara, eu quero pesquisar informação, eu pesquiso o que eu quero, escrevo do lado .shp ou shapefile entre parênteses e vou ver tudo que tem de dados georreferenciados daquilo. Acho que é uma dica legal, assim. Se não sabe, bota no Google. Google sabe mais que todo mundo, né? Então, bota lá e tenta sempre por fontes oficiais, assim, de informação. E é muito importante também referenciar, né, essas fontes de dados, porque você não pode simplesmente pegar e Não, tomar isso, como claro. seu, né? Sempre que Claro que você você trabalha em cima disso, mas Sempre que você pegar uma informação, por exemplo, peguei do IBGE, quando você for fazer um mapa, você bota assim em nota de rodapé. Fonte dos dados foi do IBGE, ou peguei de tal satélite, peguei de. Sempre tenta colocar para a galera, depois, se algum leitor ler seu artigo, saber de onde ele pode buscar aquela informação por conta própria, por exemplo. sim. Aqui, ó, a Gisele fez mais uma pergunta. Ela está querendo saber quais. Opa! Ela quer que você fale um pouco sobre a aplicação do sensoriamento remoto também. Então, o sensoriamento remoto é isso que eu estava falando no começo, né? A gente tem o poder do satélite, que a gente, imagina, o olho humano ele pega uma faixa do espectro magnético, né? A luz visível, é o que a gente consegue ver. A gente não consegue ver nada antes, nada depois. Só que o satélite, a gente consegue pegar uma faixa muito maior, né? É muito mais amplo esse espectro magnético que a gente consegue pegar. Então, se a gente trabalha com essas informações, a gente consegue tirar análises que a gente não tiraria só olhando. Isso é o sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto? Sensor, né, e remoto é que está longe. Então, eu estou pegando informação de algo que está longe. Pode ser um drone, pode ser um Vans, pode ser também um satélite. A gente está pegando informações de coisas que estão distantes. Tá? Então, acaba que, por exemplo, se o cara tinha que ir a campo, um agricultor, ele tinha que ir a campo para ele pegar, para ele verificar se a plantação dele está tendo alguma praga. E aí ele ia lá em campo tentar procurar, ver pela cor da planta. Não é nem muito a minha área de atuação, né? Eu não sou engenheiro ambiental, não sou agrônomo, sempre trabalhei mais na parte industrial, assim. Mas a gente tem muito aluno agrônomo que fala isso. Cara, antes eu precisava ir a campo, ou às vezes o cara que tem uma fazenda gigante precisava fazer voo de helicóptero. Imagina o gasto disso, do cara alugar um helicóptero. Hoje em dia ele chega lá e baixa gratuitamente uma imagem de satélite, ou se ele quiser ele compra uma imagem que nem é tão cara assim, dá para comprar uma imagem. Então hoje o cara faz tudo do escritório, sem sair de casa, ele tá lá no laptop dele, ele faz, por exemplo, sensoriamento remoto, que eu estava falando das bandas. A gente, pela luz infravermelho, a gente consegue tirar informações da clorofila, né, informações da planta mesmo, que a gente não conseguiria só olhando. Então, só com a imagem de satélite, a gente consegue identificar onde tem possíveis contaminações. Outra coisa legal, outra aplicação muito legal que aconteceu comigo, assim, foi quando eu gravei um vídeo, não sei se você assistiu, que era mostrando como a gente fazia as combinações dessas bandas espectrais de satélite para ver cicatriz de queimada. O meu objetivo com o vídeo era só mostrar que aquilo era possível, que era importante, sensoriamento remoto, que a gente poderia tirar informações ambientais que vão além do nosso olho. Só que aí chegou um cara para mim, mandou um direct e falou assim: Henrique, eu sou Polícia Federal, Polícia Ambiental, sou delegado da Polícia Ambiental de uma região do Sul. Ele falou: antes eu pegava todas as imagens pelo Google Earth e eu ia tentando identificar focos de incêndio pelo Google Earth. Agora, com esse método de sensoriamento remoto que você ensinou, eu acho que nem era seu objetivo, mas melhorou infinitamente as minhas análises, porque agora eu consigo pegar a imagem de hoje. Então, antes, o Google Earth pega imagem de 6 meses ou de um ano atrás. Ele falou, antes eu pegava imagem muito defasada, agora assisti um vídeo de 5 minutos e agora eu estou pegando imagem de hoje. Então, está muito mais eficaz. Isso é uma forma, assim, do geoprocessamento ajudar, assim, né? Com certeza. Inclusive, para quem quiser assistir esse vídeo das queimadas, né, ele tá lá no Instagram do Ambiental Pro. Tá no canal, pode seguir o canal no YouTube, tem canal no YouTube que a gente bota vídeo toda semana, as lives são no YouTube também, e tem nosso perfil, que a gente tá sempre, o perfil a gente sempre do Instagram, @ambientalpro, a gente tá sempre colocando material gratuito lá, sempre tem as lives, a gente avisa por lá também. Sim. Você comentou das queimadas, me lembrou que para a atmosfera também o sensoriamento remoto é uma ferramenta muito poderosa, né?
porque nem sempre a gente consegue monitorar, ter os equipamentos de monitoramento de qualidade do ar. Agora, com sensoriamento remoto, você consegue isso de uma forma muito mais barata de dentro da sua casa, né? Então é uma aplicação muito importante. Isso, dá até para fazer em casa, podia ser até tema de live. A gente pode baixar dados, por exemplo, do Sentinel-1, ele tem uma abertura de um radar um pouquinho diferente, é mais técnico isso, mas a gente consegue pegar informações, por exemplo, de como é que está nitrogênio na atmosfera, consegue pegar informações dos compostos na atmosfera, e a gente consegue ver poluição, por exemplo. Então, não sei se vocês viram aí, saiu um monte de dados de como é que estava a poluição antes e agora durante o Covid, como as fábricas pararam, você vê que a poluição diminuiu muito. Isso é tudo imagem de satélite, né? Coisa que você olhando, você não conseguiria ver claramente como é que está aquela, tipo, material particulado. A gente consegue fazer uma análise certinha de material particulado, tudo por satélite. Sim. Marina aqui está perguntando, ó, que tipos de dados você acha que dá para analisar com uma resolução ruim, com poucos pixels? Alguns exemplos? Então, resolução ruim ou resolução boa é relativa, né? Porque se eu estou trabalhando com dados, por exemplo, uma resolução de 30 metros por pixel, se, por exemplo, se for analisar uma área bem pequena, é uma resolução ruim. Mas se for analisar o Brasil inteiro, então, se eu for fazer uma escala, como é que está o desmatamento na Amazônia, um estudo mais global, 30 metros está ótimo. Então não tem isso de a resolução é boa para determinada aplicação, né? Então, se eu quero analisar, por exemplo, o que eu estava falando lá, o Felipe Maron lá, queria ver os telhados para instalar painel solar. Com uma resolução de 30 metros, ele não vai conseguir fazer isso. Porque ele vai precisar de resolução de centímetros por pixel, porque um telhado às vezes tem 10 metros, então imagina, se 10 metros já passou, um pixel tem 30 metros, você não viu nada naquele telhado. Então, para fazer um estudo da Amazônia, por exemplo, tá ótima essa resolução, mas para fazer um estudo, por exemplo, dos telhados, aí não dá. Então, só que imagina que você quisesse fazer um estudo da Amazônia com resolução de 30 centímetros. Você não ia carregar nunca, né? Porque imagina a quantidade, o peso de dados que você ia fazer. Você ia ter que ter um ultracomputador aí para processar esses dados. Então, não tem isso de a resolução óbvia. A gente tem resoluções melhores e resoluções piores, mas a resolução melhor pode não ser adequada para certo estudo que você está fazendo. Beatriz, a live vai ficar disponível sim no nosso Instagram, tá? E Henrique, você quer compartilhar mais alguma coisa em relação a uma experiência que você teve? Algo assim que você acha que muito importante para quem está começando no mercado, né, de geoprocessamento? Uma dica? Então, eu acho que é um mercado, como eu falei, que está crescendo muito, assim, que eu contar a minha história pessoal, assim, quando eu já fiz engenharia mecânica, aí eu larguei, aí depois eu fiz tecnologia da informação, fiz 6 meses, larguei. Aí quando eu fui para a FRJ, eu comecei a fazer engenharia ambiental e eu também não me identificava muito, porque era muito ligado à água, né? Eu tinha tipo 10 matérias de saneamento que falavam praticamente a mesma coisa em todas as matérias lá na FRJ. E aí, repeti até os professores, eu falo, cara, eu não gosto disso, eu nunca fui um cara muito de química, de análise de água e tal, e aí quando eu me descobri no geoprocessamento, assim, eu falei, porra, agora sim, isso que é legal, pô. E aí, então, às vezes falta alguém para compartilhar a experiência, ou falta, tipo, você sentar mesmo e tentar fazer uma coisa por conta própria com o geoprocessamento, porque, sei lá, é opinião minha, eu acho a área mais legal dentro desse mundo ambiental, assim, eu acho o tempo passa rápido, assim, quando eu estou trabalhando com geoprocessamento, sensoramento remoto, é uma coisa que pouca gente conhece, então, se você estudar, você vai conseguir se destacar. A gente mostra alguns trabalhos, assim, a gente já mostrou trabalho grande, assim, de barragem para advogados vendo para fazer formular a defesa, né? A gente mostra no ArcGIS só fazendo um swipe, jogando a imagem de um lado pro outro, os caras ficam, que isso? Mas dá para fazer isso? Caramba! Então é uma coisa que ainda impressiona muito e, cara, é muito legal de trabalhar. Então esse é o conselho que eu dou, assim, se tá meio perdido, dá uma estudada em geoprocessamento, porque, pô, é muito legal mesmo, eu gosto muito. O Matheus fez uma pergunta, ó. Falando em computador, você acha que é necessário ter uma máquina muito potente para processamento de dados ou um PC mediano já dá para trabalhar sem grandes problemas? Cara, um PC mediano dá. Se você quiser, bota aí no Google, tem um site chamado ForestGIS. E aí você bota ForestGIS computador.
Você vai achar, já vai ser o primeiro. Ele fala todas as especificações certinhas, ainda tem no final, acho que um link que você consegue testar o seu computador. Você vê se ele está atendendo todos os requisitos mínimos ou não. Depende muito do tempo do peso das imagens, né? De se vai ficar travando ou não. Então, é legal você fazer esse teste e não tem outra. Baixa o ArcGIS, baixa o QGIS e pratica. Vê se vai dar certo no teu computador, vê se não vai. Varia muito de memória. Eu não sou nem muito especialista de TI, dessa parte de recomendação de computador. Eu não sou nem muito, meu pai é de TI, eu sempre, quando tenho alguma dúvida de aluno dessa parte mais de computador, assim, eu pergunto, pai, esse computador aqui que o cara quer comprar é bom ou não é? Aí ele que me fala, eu nem sou muito especialista dessa área, mas o site que eu sempre olho é esse do ForestGIS, que tem informações bem completas assim, de especificação de computador. Entendi. O Carlson até comentou aqui, ó, que ele usa um i5 da 7ª geração e roda super bem, então... Matheus, fica a dica aí para você que estiver querendo trocar de computador. Aqui, ó, a Beatriz perguntou se você acha que dá para aprender tudo sozinho ou precisa comprar algum curso de ArcGIS e QGIS. É o que eu falei, dá para aprender tudo sozinho, né? Hoje tudo a gente pode aprender sozinho. Hoje, se você sentar e estudar, você consegue aprender da forma que eu aprendi. Acaba que o curso, quando um profissional está te oferecendo um curso, ele já meio que compilou anos de estudo, né? Para te passar aquelas informações. Então ele sabe o que é mais importante, o que não é tão importante, o que você vai aplicar na área, o que você não vai aplicar. Então é legal, às vezes, o curso meio que dá uma acelerada nesse processo. Mas tudo que tá... Hoje em dia a internet não tem nada que você fala assim, não tem isso na internet. É muito difícil ter. Se não tiver em português, vai ter em inglês, vai ter em espanhol, todos os procedimentos do ArcGIS vai ter. Acaba que o curso é meio que você está comprando pelo tempo, né? Você tem aquilo tudo explicadinho, você tem o suporte do professor. Então, se você tiver dúvida vendo um vídeo no YouTube, às vezes você não consegue tirar a dúvida diretamente. Mas no curso você chega e fala, deu esse erro aqui, como é que eu resolvo? E aí você vai ter um professor para te dar esse suporte. Mas, claro, é uma decisão. Ou você pode ir pelo caminho mais longo, sentar a bunda, estudar e dar erro, quebrar a cabeça, buscar em fórum americano, porque normalmente às vezes dá um erro, um aluno me manda assim, deu esse erro aqui, ó, 006972, como é que eu faço? Eu falo, pô, sei lá, cara, não sei nem o que tá acontecendo, o cara manda a foto do erro só. Eu falo, não sei. Aí eu, pô, o que você fez? Ali, não, usei tal ferramenta, tá? Aí tu joga o erro num fórum, por exemplo, e aí já tem lá a explicação, aí você fala, faz sentido, não faz, aí você vai e explica, e aí o cara, deu certo. Então, hoje em dia tem muita coisa, tipo, tem várias coisas que, tipo, eu não vou saber responder tudo, sabe? Nenhum professor, acho, no mundo vai saber todas as respostas de tudo. Mas eu acho que na internet tem muita coisa. Se não vai ter tudo, vai ter praticamente quase tudo. Então, tem muita informação na internet, mas acaba que o curso é meio que essa velocidade que você ganha por já ter tudo ali compilado e você ter esse suporte, né? Com certeza. Eu também acho, eu sou bem dessa... Acho que quando um professor vende, né, que ele sabe tudo, pode desconfiar que provavelmente não, né? Então, sim, ainda mais dentro dessa área de geoprocessamento, né? Que é uma área que engloba tanta coisa, não tem como a pessoa saber tudo de tudo, né? Então, eu sabia muito da área de remediação de áreas contaminadas, mas muita coisa eu aprendi com os próprios alunos, né? Hoje a gente está indo para a 7ª turma, só avisando aí quem quiser, vai estar com pré-inscrição aberta, pode clicar lá no link da nossa bio. Amanhã a gente vai abrir as vagas, aí tem que fazer aí a pré-inscrição, quem quiser. Mas é isso, a gente aprende muito também com os alunos, com os erros dos alunos, então eu acho que conhecimento é uma coisa que a gente vai sempre adquirindo com o tempo e nunca é infinito, né? Não tem como parar assim. Com certeza. E você indica algum fórum de ArcGIS? Cara, tem o fórum da própria Eslo, que é um que eu sempre olho, eu nem sei de cabeça o nome dele, mas normalmente quando você joga um erro, ele já aparece uns 3 ou 4 fóruns. Eu sempre vou clicando e vejo qual que a resposta que faz mais sentido, assim. Eu não tenho um fórum que eu fique sempre entrando, não. Eu sempre, quando eu preciso, eu boto no Google e eu vou vendo todos os fóruns que estão ali. Acho que é GIS Stack, não sei o que lá. Não sei de cabeça o nome, mas tem um fórum que é muito bom. Aqui, ó, o Carlson fez mais uma pergunta. Ele perguntou se tem vídeo sobre a análise de poluição na atmosfera usando ArcGIS. Ainda não tenho. Isso é até uma ideia legal pra gente fazer uma live, né? Não seria nem um vídeo, porque são procedimentos... Não sei se vocês viram, o vídeo que está disponível agora, para vocês verem a live, foi a live de cálculo de temperatura superficial, usando o Landsat 8. Então a gente baixa a imagem do Landsat 8, que ela é gratuita, e a gente consegue ver certinho como é que está a temperatura na superfície. A gente transforma aqueles dados digitais do satélite em temperatura, em graus Celsius. Então é bem legal. É outra aplicação do sensoriamento remoto.
remoto, né? A gente consegue fazer até isso. Se a gente tiver cliente 7.8, a gente não tem uma resolução tão boa para isso. Mas se a gente pegar, por exemplo, dados de drone ou dados com resolução melhor, a gente tem, por exemplo, a gente tem linhas de transmissão. Aí a linha de transmissão vai indo e o cara quer identificar qual linha de transmissão que está superaquecendo. Aí antes o cara precisava ficar medindo uma por uma. Agora tu pega a imagem de satélite, imagem em alta resolução, tu já vê qual que está lá com o símbolo, com a cor diferente. Então você na hora já identifica. Então esses são temas legais de live, mas por enquanto a gente não tem não. Aqui tem essa de temperatura que a gente deu quarta passada e vai sair do ar quarta que vem. Inclusive, o drone é uma ferramenta muito poderosa também, né? É um aliado no sensoriamento remoto. Eu acho Sim, que empresas que trabalham com isso é fundamental, pelo menos tentar adquirir um, né? Assim, Sim, é legal. Eu até podia até, se a live fosse no YouTube, eu podia até mostrar alguns projetos, assim, cara, com drone a gente consegue fazer, tipo, a superfície 3D, fica muito bonita, te ver o que a gente está trabalhando em 3D, a gente consegue depois integrar, por exemplo, com o Leapfrog, para ver como é que está a litologia, como é que está a dispersão dos contaminantes na litologia, tudo em 3D, cara, é muito legal, acho muito maneiro isso. muito legal. Fica a dica aí se você quiser fazer. Você sempre está convidado a aparecer aqui no Get ESA, né? Valeu demais. E aqui, ó, tem muita gente elogiando o seu curso, eu não sei se você vê aí, mas olha lá, o Matheus até falou pra você parar de fazer propaganda porque ele quer garantir a vaga dele. Então, eu acho bacana esse feedback que eles dão pra você também, porque Sim, eu isso é mesmo muito legal. assisto e consumo o seu conteúdo, então eu acho muito importante isso que vocês fazem de descomplicar, né, o geoprocessamento. Então, É, porque parabéns, quando a gente começou, a gente não sabia, né? Ah, eu nunca tinha dado aula, assim, eu já tinha dado uns treinamentos na UFRJ, tipo, rápidos, assim, né? Tipo, Semana da Engenharia na UFRJ. Eu dava, tipo, mini curso de ArcGIS. Ou, por exemplo, treinamento interno na empresa que eu trabalho de consultoria ambiental. Só que eu, tipo, nunca tinha essa experiência de dar aula pro Brasil inteiro. E a galera gostou muito, falou, cara, a didática é muito boa, gostei muito e tal. E acaba que é muito bom esse feedback, né? Porque você vê, pô, acho que tá indo no caminho certo, a galera tá curtindo, tô alcançando o objetivo, que é tornar o geoprocessamento mais simples, né? e Acho que deu uma trava aí na internet. opa, eu não sei se foi aqui. Tá meio travada a internet, a tua câmera pra mim. Ah, sim, a sua também travou aqui. Aí eu não sei qual dos dois. Deixa eu ver se meu Wi-Fi tá Mas, ligado. então, Henrique, foi um prazer te ter aqui, inaugurando a nossa Semana Mundial do Meio Ambiente. Eu achei muito bacana a nossa conversa. Eu vou fazer bastante propaganda para você, pode ter Valeu certeza. demais. Queria convidar todos que estão na live, vocês também da Ambiental Pro, que temos mais convidados na Semana Mundial do Meio Ambiente aqui. Nós vamos ter professores, é, sócios de consultoria ambiental, vamos ter a página Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida. Então, assim, tá bem rico a programação. Fiquem ligados que vai ser bem legal essa semana, vai somar muito, principalmente nessa época de tantas incertezas. Valeu demais, cara. Eu agradeço muito o convite aí, fico muito feliz de ter sido convidado. Pô, é muito bom ver esse interesse da galera pelo geoprocessamento, né? Que é uma coisa que, sei lá, 5 anos atrás eu não via tanto. Então hoje já tem muita gente querendo aprender mais sobre isso. Então eu agradeço muito a oportunidade de poder divulgar aí um pouquinho o conhecimento, um pouquinho dessa área, que eu acho que vai agregar muito para todo mundo aí que assistiu. Bem legal. Obrigado demais e boa sorte aí para a semana de vocês. Muito obrigado, Henrique. Até mais, viu? Valeu. Falou. Tchau, gente. Obrigado por assistir.